tema que nós temos aí, perpassando todos os textos, fica bem nítido, é o tema da fé. A fé, como a de Abraão, né, que se aventura, né, indo para um lugar desconhecido, mas tendo a crença de que Deus ia guiar, se aventura em crer na possibilidade dele, enfim, o que para aquele povo era muito importante, né, a ideia de você ter descendentes, ter filhos, né, hoje ainda muitos locais, muitas pessoas ainda têm essa ideia, e era para ele algo muito importante, mas não parecia ser algo plausível para ele, né? Ele já com uma certa idade, a esposa já com certa idade, mas ainda assim ele confia de que Deus vai dar um jeitinho. Mas um ponto interessante, quando a gente vai olhar todas as narrativas em Deus, a necessidade de nós nos mantermos fiéis, firmes, confiantes, está presente. Mas, além disso, não é a ideia da fé como algo passivo, como algo que a gente vai só ficar parado esperando. Veja que Abraão tem que se mover, se movimentar. Ele tem que ir até a terra que lhe era prometida. Ele tinha que fazer o que tinha que ser feito. No Evangelho, nós vemos Jesus também falando um pouco disso. Ele falando que não é para ficarmos simplesmente parados esperando, né, o encontro com o Senhor. Não sabemos qual é a hora desse encontro, então temos que estar o tempo todo vivendo prontos e preparados para ele. O tempo todo já devemos estar agindo e vivendo esse amor, essa missão. Não só aguardando, mas realmente vivendo e vivenciando aquilo, executando, botando em prática. Quando nós olhamos esse texto do Evangelho, né, Jesus falando que não sabemos a hora, e faz aquela comparação com o ladrão que invade a casa, né, que você tem que estar vigilante, você não sabe em que momento vai acontecer. Isso nos serve tanto pela questão de não sabemos a nossa hora da nossa partida, do nosso reencontro com Deus e como nos apresentaremos diante dele, mas também não sabemos a hora em que vai ter o agir dele nas nossas vidas, e nem a forma, nem como é. Então nós devemos o tempo todo trazer essa ação dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Devemos nós, guiados, iluminados, fortalecidos por ele, também fazermos a nossa parte. Na medida em que nós vamos fazendo a nossa parte, vamos vivendo a nossa parte, vamos dentro das nossas limitações tentando caminhar com ele e tendo firme em nossos corações a promessa, nós vamos vendo o agir dele. Essa fé deve ser uma fé ativa, deve ser uma fé que se expressa por meio do nosso viver. O apóstolo Tiago vai falar que alguns vão, quando se tem essa oposição entre a fé e as obras, né, aquilo que se faz, ele vai falar que mostra a fé pelas minhas obras. Aquilo que nós cremos não deve estar distante daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós praticamos. Mesmo com todas as nossas limitações, devemos estar sempre buscando caminhar, e nesse caminho que nós fazemos, nós vamos recebendo e percebendo as promessas de Deus já se cumprindo nas nossas vidas. Porque o agir de Deus, ele é contínuo. E o agir de Deus, muitas vezes, está ali do nosso lado, a gente ainda percebe. Das pequenas coisas
a mão de Deus vai agir. Mas a gente não pode ficar só esperando ela, porque ela age também de acordo com a nossa resposta. Deus, ele não nos força. Então, até por isso que Jesus depois vai aparecer com aquela outra passagem, bate na porta. Mas nós é que abrimos ou não, nós deixamos ele entrar ou não. Deus não nos força a viver como ele quer, mas ele nos aponta o caminho. E à medida que a gente vai respondendo a ele, vai respondendo a isso, vai dando espaço para que ele possa agir mais e mais. Vai dando espaço para que as promessas dele sejam cada vez mais visíveis, mais concretizadas na nossa vida. Mas tudo isso depende da nossa decisão. E a decisão da fé nem sempre é fácil. É por isso que Abraão é sempre remetido muitas vezes como o nosso pai da fé. Porque a decisão que ele teve foi uma decisão muito arriscada. Imagina só, ele estava lá na terra dele, muito tranquilo, um homem que tinha posses, tinha sucesso, tinha sua família, tinha tudo. E de repente ele sente assim, não, Deus não quer que eu fique aqui. Deus quer que eu vá para um lugar longe, distante, desconhecido, não sabe o que vai ter por lá, sabe se vai dar certo. Ele ainda não tinha conseguido ter filhos, que para ele era tão importante para deixar a sua descendência. Mas ele vai, ele se arrisca e vai. Então a fé envolve esse assumir riscos, essa ideia de nós também, quando sentimos realmente, e claro, é preciso ter discernimento, é preciso ter oração, é preciso ter constantemente uma vida firmada em Deus para a gente poder perceber os sinais dele e poder discernir o que realmente é um sinal dele em nossa vida. Mas quando nós percebemos esses sinais, a decisão de fé também nos chama a nos arriscarmos, a irmos, a seguirmos nessa jornada como a que Abraão seguiu. E aí, sim, à medida que a gente vai respondendo, vai caminhando, vai podendo seguir no sentido que ele vai, mas tudo começa, se tudo começa, aliás, lá nas promessas de Deus, tudo se concretiza na medida em que nós deixamos ele trabalhar na nossa vida e fazemos aquilo que ele nos orienta, que ele nos chama a fazer. Que Deus possa cada vez mais nos fortalecer no discernimento da sua vida, daquilo que ele nos orienta para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as promessas dele, para o aqui, para o além. Que possamos cada vez mais cultivar essa intimidade com Deus, para sabermos onde colocar o nosso coração. E aí, sabendo onde vai estar o nosso coração, nós vamos saber onde está o nosso tesouro, nós vamos saber como seguir e caminhar na fé, na esperança, no amor. Deus nos abençoe. Amém.